Vamos trazer aqui exatamente o ponto que eu falei agora nessa entrada do programa, a diferença entre os discursos em Davos. Davos ou Davos? Me ajudem aqui, porque eu toda hora fico falando Davos, aí eu não sei se tem gente Eu acho que é Davos, mas também não sei, mas tanto faz. É aquele grupinho que fica se organizando para ver como é que vai acabar com o mundo. É os globalistas que querem acabar com o carbono, só que o carbono é você. É só isso. Olha só, e a gente tem o Trump discursando, né, em Davos. Conseguimos em 4 dias o que outras administrações não fizeram em 4 anos. Ele abordou temas como liberdade de expressão, acordos climáticos, falou contra a agenda climática, especialmente o Acordo de Paris, mencionou as expectativas para a Copa do Mundo e Olimpíadas durante seu mandato, já que as próximas edições dos 2 eventos acontecerão nos Estados Unidos. E ele está trazendo aqui, né, sobre, de novo, o discurso do começo da Era de Ouro da América. Ele falou que o que o mundo testemunhou, abre aspas, nas últimas 72 horas não é nada menos que a revolução do senso comum. E tem um trecho aqui que eu queria colocar para vocês desse discurso do Donald Trump. Majorities in the House and Senate, which we also took along with the presidency, are going to pass the largest tax cut in American history, including massive tax cuts for workers and family, and big tax cuts for domestic producers and manufacturers. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America, and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. We're bringing them down very substantially, even from the original Trump tax cuts. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply you will have to pay a tariff. Eu adoro o jeito que ele coloca, que ele organiza o raciocínio dele. Eu acho muito legal, acho peculiar demais. Basicamente, para quem não entende inglês, ele falou: a gente vai reduzir a carga tributária, vamos reduzir os impostos, a taxação dos empresários, do empresariado, de todos os setores. E se você não mora nos Estados Unidos, venha produzir aqui nos Estados Unidos, que você vai ter acesso à menor carga tributária e você não vai ser tarifado. Professora Paula Marisa, aqui nós temos Donald Trump com várias mudanças, não é só isso que ele tem feito. Como que você enxerga a participação dele, inclusive ele falando contra o globalismo em palcos globalistas, professora? Sensacional, né? Ele vai mandar passagem para a gente ir lá para os Estados Unidos produzir. Eu vou aceitar o convite do Donald Trump. E aqui fica claro fica clara a diferença entre a esquerda, o que é um governo de esquerda e o que é um governo de direita. Um governo de direita, que representado pelo Trump, lá nos Estados Unidos, que assina diversos decretos muito interessantes e agora fala sobre redução de impostos. Você vai pagar menos impostos, você não pagará taxas. E aqui, no Brasil, que a gente tem um governo de extrema esquerda, socialista, o que o governo faz? Precisamos aumentar a arrecadação, precisamos equilibrar, né? Precisamos equilibrar as contas do governo, só que eles equilibram as contas aumentando impostos, porque isso representa a esquerda, tirar o dinheiro do trabalhador para manter aquele estilo de vida nababesco que levam as nossas autoridades. Todos os dias pipocam super salários, penduricalhos, jatinhos da FAB, tudo isso é pago com esse dinheiro dos nossos impostos. Já o governo de direita, e aqui eu estou falando em conceitos genéricos, não estou fazendo nenhuma tese acadêmica, estou numa discussão popular a respeito de política. Então, a esquerda é o aumento do controle estatal, é o aumento dos impostos. A direita é a descentralização do poder, colocando no indivíduo a capacidade de decisão e diminuindo o peso do Estado no lombo do trabalhador, diminuindo os impostos. E é por causa de políticas com esse viés de direita que os Estados Unidos da América são a nação mais poderosa e rica do mundo. É por isso, não é porque tem um governo socialista. Aliás, o que representa o socialismo é o que acontece na África, é o que acontece na América Latina. Esses países que são governados por socialistas são países pobres, porque é isso que o socialismo causa, pobreza. Só uma casta é que tem dinheiro, né? Ali os poderosos, os agentes de propaganda do governo, aqueles que estão próximos. Agora,
Ele também comenta nesse vídeo, e que é muito interessante, que se gerou um debate grande na internet, porque quando o Trump assume, ele assina diversos decretos, em especial, todos interessam, né? Mas em especial para a gente que trabalha com comunicação, esse forte viés pela liberdade de expressão. O Donald Trump, ele cortou o financiamento para diversos institutos ali ligados à FBI, CIA, que patrocinavam a censura ao redor do mundo, em especial aqui no Brasil, em parceria direta com o Xande, né? Nenhuma teoria de chapéu de alumínio. Isso daí, eu fiz um vídeo essa semana falando sobre isso, mostrando, e muita gente falou: porque o Bolsonaro não fez, porque que legal que não sei o quê. E eu resgatei, já vou fechar o meu comentário, mas isso é importante. Eu resgatei um comentário do Olavo que falava que o Trump e o Bolsonaro não tinham feito nada efetivamente para acabar ali com os seus inimigos, né? Eles falaram muito, causaram raiva nesses inimigos, e quando assumiram, eles não entenderam o tamanho da maldade que eles estavam combatendo. O Trump volta nessa segunda edição, essa segunda temporada da presidência do Trump, ele volta muito mais esperto, ele já chega ali dando voadora na porta da Casa da Branca com os 2 pés assinando esse monte de decretos. Óbvio que a gente precisa analisar a diferença. Lá eles conseguiram a maioria no Congresso, não tem um STF ativista, mas essas são coisas que nós, pelo menos, eu tenho certeza que o Marco, a Esther, eu tenho certeza absoluta que desde antes do Bolsonaro vencer a eleição de 2018, a gente falava aqui na internet: olha, não adianta eleger só o Bolsonaro, a gente tem que cuidar quem é que a gente vai votar para deputado. O Senado também é muito importante. Infelizmente, entraram ali naquela leva Major Olímpio, estou falando eleição de 2018, Major Olímpio, Soraya Trambique, a Joyce Hasselman, o Frota, entrou um monte de gente que acabou jogando contra. Então, tomara que em 2026 a gente consiga fazer essa virada também aqui no Brasil. E para finalizar mesmo o meu comentário, que eu sei que eu já me estendi, eu notei que depois que o Trump assumiu, o Bolsonaro tá falando uns negócios, voltou a ser o Bolsonaro do Antigo Testamento. Ele tá falando uns negócios bem interessantes. Acho que ele ficou esperto também, Marco. Tá. O Bolsonaro está dando várias entrevistas falando sobre a conjuntura atual dos Estados Unidos, do Brasil. Ele falou aqui no Fio Diário, inclusive, falou na Hora Verde, falou na CNN. Sim. E tem uma questão ainda do Trump que eu acho interessante, daí a gente vai voltar também para a situação aqui no Brasil, mas sobre ele falando da censura lá nos Estados Unidos. In addition, I'm pleased to report that America is also a free nation once again. On day one, I signed an executive order to stop all government censorship. No longer will our government label the speech of our own citizens as misinformation or disinformation, which are the favorite words of censors and those who wish to stop the free exchange of ideas and, frankly, progress. Saved free speech in America, and we've saved it strongly. With another historic executive order this week, I also ended the weaponization of law enforcement against the American people and, frankly, against politicians, and restored the fair, equal, and impartial rule of law. Acho que, de novo, isso tem a ver com a questão do senso comum, né, Esther? Você pode usar o mesmo discurso do Donald Trump. Se você for cínico e um canalha e um criminoso, você vai continuar prendendo pessoas, você vai continuar perseguindo. O que existe hoje no Brasil é esse descasamento total entre a esquerda, que tem um discurso cínico, que fala em defesa da democracia, mas usa todos os recursos e instrumentos e ações e intimidações do regime soviético. Assim, copia e cola. É como se a gente voltasse para 1917 aqui, com a sede de sangue revolucionária desses caras da esquerda. Até eu estava ouvindo o ICL hoje de manhã. Os caras, eles não param. O candidato, vai sair um candidato para a presidência da Câmara no PSOL, só com o objetivo de falar que ele é contra a anistia. E o Panuzio estava falando ainda, falou, tá certo, é isso aí, tem que fazer, não pode anistiar, porque senão, Esté, eles dariam golpe, nós seríamos presos políticos, torturados, exilados. O cara deu exatamente a situação que está acontecendo agora com a direita. É isso mesmo, eles têm essa capacidade de não só fazer a formatação narrativa a partir, inclusive, né, de muito
que a gente chama, né, agitprop, que é, eles fazem a formatação de slogan e jogam lá para a militância deles fazer o negócio subir. A capacidade que eles têm de fazer isso é impressionante, né? E você fica se torturando aí assistindo o ICL, mas é bom fazer isso porque você acaba vendo os caminhos que eles querem seguir, entendendo quais as articulações que eles estão formatando, tá? É muito comum, inclusive, seja em âmbito nacional, seja nos locais, como a Lesp, Câmara Municipal, o pessoal sempre ter um candidato próprio. Isso sempre acontece, tá? E eles fazem isso justamente para poder fazer formatação de documento oficial, porque todo discurso que se faz numa tribuna vira nota taquigráfica, que vira documento oficial de Estado. Então, eles fazem isso. Esse é um dos motivos. E o outro é para manter a tal esquerda verdadeira sempre mobilizando ali uma parcela de idiota útil, tá? Então, vamos lá. Uma parcela da esquerda hoje reclama do Lula porque, não, o Lula é entreguista, ele está beneficiando os banqueiros. Olha que bonita que o pessoal... Essa sim é a esquerda de verdade. Então, é por isso que ele sempre tem esse lance de se destacar, porque essa fragmentação faz a esquerda crescer, tá? Então, é muito interessante esse modus operandi deles. Eu fiz essa pequena consideração para isso. Agora, tem outra coisa importante que a gente precisa começar a falar, que a gente viu o discurso do Trump e do Milei em Davos. Os dois foram perfeitos, tá? Essa ode à liberdade de expressão e os decretos que o Trump assinou, os atos executivos que o Trump assinou pela liberdade de expressão vão muito além do que meramente tratar da pessoa poder falar o que ela quer sem ser retalhada pelo Estado. Também ante as atitudes dos Estados, quando ele fala dessa coisa da desarmamentização dos Estados contra os cidadãos. Um dos decretos dele, que trata da Califórnia, por exemplo, o nome do decreto é em literalidade: vamos valorizar os seres humanos mais do que valorizamos os peixes da Califórnia. Eu achei isso muito simbólico e muito interessante. E é lógico, né? A mídia já saiu gritando que era uma fake news, que não era bem verdade, tal, mas a gente sabe como funciona a agenda climática. Em literalidade, valorizar o ovo da tartaruga em detrimento a um feto, a uma criança que está na barriga da mãe. Isso é histórico, é mundialmente histórico. Por quê? A gente tem uma revolução tecnológica que acontece em todos os países do mundo, lá para 2015, 2014. As pessoas caíram na insanidade de achar que podiam escolher presidentes, Marco. Que absurdo é esse? As pessoas acharam que podiam escolher quem elas quisessem. E daí todo esse sistema, o Deep State, em literalidade, tá falando de Deep State mesmo, George Soros, Ford Foundation, toda essa galera desgraçada, tá? Fazendo uso da máquina do Estado, de toda a infiltração que eles fizeram e de todo o dinheiro de especulação financeira que eles têm, eles literalmente colocaram o mundo de joelhos, tá? Então, Donald Trump e Milei vão para Davos, vão para o Fórum Econômico Mundial para dar um recado. O que eles fizeram foi dar um recado. Vocês vão arrumar merda. É isso que eles falaram ali. E eu espero que arrumem muita merda se não pararem. E na frente do Klaus Schwab, que coisa maravilhosa. Eu ontem, puxa vida, só não dei cambalhota porque é capaz de mais de 40 anos eu posso travar a coluna, senão eu tinha dado. E os dados são impressionantes aqui. Publicação da Casa Branca, 42 ordens executivas, memorandos e proclamações, 115 ações pessoais do presidente da República dos Estados Unidos, Donald Trump, 200 ações executivas, 60 minutos de Q&A com a imprensa, né? Perguntas e respostas. E eles falam promessas feitas, promessas cumpridas. Tem muita coisa acontecendo lá nos Estados Unidos, mas no Fórum de Davos também a gente teve um discurso fenomenal do Milei. Eu vou colocar um trecho para vocês aqui. A Esté comentou, a gente vai passar para vocês. Porque es la única forma de cortar de cuajo con este sistema perverso, drenándole los recursos, para devolver al pagador de impuestos lo que es suyo y terminar con la venta de favores. No hay mejor método que eliminar la burocracia estatal para que no exista la posibilidad de vender dichos favores. Las funciones del Estado deben limitarse nuevamente a la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Cualquier otra función que el Estado se arrogue será en detrimento de su tarea fundamental y culminará inexorablemente en el leviatán omnipresente que hoy todos padecemos. Hoy asistimos a un agotamiento global de este sistema que nos dominó las últimas décadas. Así como sucedió en Argentina, en el resto del mundo se está acentuando el único conflicto relevante de este siglo y de todos los que ya pasaron, el conflicto entre los ciudadanos libres y la casta política que se aferra al orden establecido, redoblando sus esfuerzos de censura, persecución y destrucción.
Por fortuna, en todo el mundo libre hay una mayoría silenciada que se está organizando, y en todos los rincones de nuestro hemisferio resuena el eco de este grito de libertad. Bonito, hein? Bem escrito, bonito, boa entrega, mas a Anitta não está convencida, professora Paula. A Anitta, eu acho que o Trump... Eu acho que eu preciso ouvir a Anitta para saber o que eu faço depois de ouvir os discursos e ver as ações desses chefes de Estado. A gente tem aí a Anitta na Choquei? Olha a Anitta na Choquei. Anitta na Choquei! Veja, a Anitta fala sobre o futuro das redes sociais. Com o Trump eleito, uau! Preciso ver o que ela escreveu ou falou. Tá aqui, ó, aspas. Precisamos urgentemente reaprender a buscar informação e viver fora das redes sociais antes que seja tarde demais. Tudo está acontecendo debaixo dos nossos olhos e a nossa falta de capacidade de pensar em algo além do look do dia vai nos colocar nesse buraco cada dia mais fundo. Preocupante, hein, professora? Acho que a reflexão da Anitta me fez pensar agora naquilo que a Andréa Sadi, eu não sei mais quem é o mais radical ali da Globo, eu preciso fazer um ranking do comunista mais radical, mas ela é exatamente o produto perfeito da lavagem cerebral recheada de ignorância sobre o que está acontecendo. E o mais engraçado de tudo, é uma pessoa que usa a rede social, uma das maiores redes sociais do Brasil, e ela usa para se promover o tempo todo. O que você acha disso? Exatamente, mas ela falou um negócio que é certo. Se as pessoas pararem de se preocupar com o look do dia, ou de se preocupar com o que a Anitta postou no Stories, e começarem a buscar conteúdos que sejam mais profundos, que falem sobre essas coisas, estudarem, ou até mesmo sair da internet, ler um livro, também acho uma boa. Ela deveria seguir esse conselho, porque eu tenho a mais absoluta certeza que a Anitta nunca leu um livro sobre filosofia, sobre política, não pegou, assim, um autor de direita e um autor de esquerda no mesmo assunto, vamos comparar o que pensa, qual que é a diferença entre um e outro. Mas a Anitta, ela tem o papel que o Gramsci coloca como intelectual orgânico. Não porque ela seja intelectual, os intelectuais orgânicos não são pessoas inteligentes, não são intelectuais, são pessoas que disseminam os valores revolucionários de forma automática, mesmo sem saber. Então, o que a Anitta faz? Ela faz live para falar de pum de vaca, ela fica bebendo aquela narrativa toda da esquerda, da Globo, da grande mídia, ou sei lá quem é que fala com a Anitta. Então, ela tem aquele grupinho de pessoas que passam o dia inteiro preocupados com o look do dia. Esse é o grupinho que segue a Anitta, tanto que o site que ela saiu é o site essa página aí da Choquei. A página da Choquei fala de fofoca, ela fala sobre o que é o Leviatã, o que é a interferência estatal, o que é a inflação, qual o efeito que uma vigilância mais de perto do Pix pode gerar na sociedade, por que o governo quer... Não, a Choquei fala sobre fofoca dos famosos. Então, o público que está lá, que acompanha isso, é o público que está preocupado. Qual é o look que a Anitta usou para mostrar mais a bunda no último show? Qual é a última música que vai denegrir ainda mais a imagem da mulher brasileira no exterior? Ou então ouvir essas teses absurdas sobre punda vaca que faz a terra ficar mais quente. Esse é o público. Se esse público ouvir o conselho da Anitta, sair da rede social e começar a ler livros de diversas correntes, de diversos pensadores, diversos assuntos, ou que seja livro de ficção, bons livros de ficção vão formar a pessoa muito mais do que ficar olhando o stories da Anitta com aquele absurdo, aquela simulação de ato sexual que ela chama de música, que só serve para tornar a alma, para enfraquecer, para quebrar o espírito, literalmente, né? Quebra o espírito da pessoa, ela se transforma num nada, o intelecto dela, aliás, o intelecto médio do brasileiro é 83 de QI, então estamos falando dessas pessoas. Achei um bom conselho, Marco, concordo com a Anitta.
Parem de ficar seguindo a Choquei, a Anitta, e busquem informações em livros. Olha que beleza, a gente ia melhorar muito se isso acontecesse. Primeira vez que eu concordo com a Anitta, hein? E fora a Anitta, a gente tem também um popstar. Esse popstar, ele estava lá. O cara, ele tem um brilho próprio, né? Ele é feito de luz, na verdade. Ele é feito de luz, ele tem a voz aveludada e trejeitos peculiares. Então, trejeitos muito peculiares, muito peculiares. Vamos colocar para vocês o Barrozinho. Eu quero ouvir a Steph falar do Barrozinho, porque o Barrozinho tem uma mensagem importante. Nós temos um imenso potencial de energias renováveis, com energia solar e energia eólica e com a biomassa, e temos a Amazônia, que é a maior prestadora de serviços ambientais do mundo pela biodiversidade, pelo papel no ciclo da água e por ser o maior armazenador de carbono. Eu acho, e em conclusão, que o mundo vai viver um momento muito difícil na questão ambiental, e acho que vai ser um momento de resistência pela volta triunfal do negacionismo. Profundo. Eu tô meditando aqui. O negacionismo voltou. E a gente aqui, né? Negando o negacionismo que o Barroso sabe de perto. Ele acompanha de perto os movimentos negacionistas pelo mundo, Esther. Eu acho que você é uma negacionista. Eu não sei do quê. Sommelier de negacionismo, nosso iluministro, meu Deus. Você é negacionista do... Você pode escolher a matéria que você é negacionista. Você é negacionista do clima, do racismo estrutural, da diferença da remuneração salarial entre homem e mulher. Escolhe um tema. Eu sou uma negacionista de imbecilidade, Marco Antônio. Como diria Nelson Rodrigues quando falou, eu sou um reacionário. A minha reação é contra tudo que é imbecil. Então, é mais ou menos isso, né? Eu sou uma negacionista de idiotice. E é mais ou menos isso que é nosso estimado, ilustríssimo Supremo vem fazendo. Eu jamais vou esquecer aquela data maravilhosa no Conune, tá? Da qual o Barroso ele sofreu um pequeno boicote. Na verdade, foi um planejamento ali da turminha de esquerda que o convidou para falar em público. Quando ele chegou lá, começaram a se manifestar contra ele, ou chamando de golpista, inclusive, naquele momento, quem virou negacionista foi ele, o negacionista jurídico, porque ajudou o Brasil a dar um golpe na Dilma Rousseff, né, a nossa eterna estocadora de vento. E naquele momento, ele não sabendo o que dizer, se embolou nas próprias palavras e disse o quê? Nós derrotamos o bolsonarismo. Então, aquele momento ali, acho que foi a primeira vez que o nosso judiciário supremo foi tão descortinado, foi tão jogado luz, né? Então, acho que talvez seja por isso que ele seja assim tão iluministro. Se não é ele abrindo a boca para falar certas groselhas, talvez a gente nunca pudesse aqui dizer, né, que a gente tem palavras em ipsis literis do próprio, né, dos próprios ministros do Supremo, de que eles sim atuam política e parcialmente, eles querem sim editar a sociedade da maneira como eles acham que devem, e principalmente todo esse viés social-democrata que eles têm, porque na minha humilde opinião, eles estão muito mais para esse lado, quando você vê a literatura social-democrata, H.G. Wells, né, a maneira como eles tratam, essas frases deles são muito típica, né, dessa turminha da tal da sociedade, né, fabiana, que era onde o clubinho que eles integravam. Tem um mural, né, que é muito conhecido, que está, acho que numa faculdade de economia na Grã-Bretanha, se não me engano, tá? Que é onde eles estão forjando o mundo, né? O mundo está pegando fogo, eles estão forjando o mundo, e toda a elite debruçada sobre os livros que propagam o socialismo. Então, isso é muito interessante. Literalmente, né? Eles, ao passo que eles fazem isso, eles demonstram cada vez mais essa vingança das elites, né? Quando eu falo elite, eu não estou falando nos termos de luta de classe, eu estou falando dessa elite que literalmente acha que manda no mundo, mas que no fim das contas não consegue se deparar com a realidade. Os seres humanos são seres individuais e que vão sim continuar sempre, desde que o mundo é mundo, e o ser humano vai continuar em busca da liberdade para si e para sua família. Perfeito. Contra a tirania. É uma luta eterna.
Existem pessoas eternamente, e vai ser assim para sempre. Sempre vai ter gente querendo escravizar as pessoas usando o discurso mais falso, demagógico. A escravização ela vem pela mente. Ela vem pela mente, ou pelo estômago, né? Ou pelas condições, né? A professora Paula Marisa falou agora há pouco, as condições de miserabilidade de uma sociedade são campo fértil para a agenda da esquerda se impor. Porque o Estado falando, deixa que eu dou, relaxa. O cara que ganha muito mais do que você é contra você, deixa que eu ajusto aqui o mercado, deixa que eu arrumo o preço dos alimentos na canetada. Eu sou o bonzão, eu consigo administrar tudo, eu consigo controlar vocês, em prol do bem-estar de vocês. Que delícia, né? O cara tem que ser muito tarado para pensar assim. É impressionante um negócio desse.